Mumu Invencível capítulo 150, Palácio Imperial. Senhor? Com as palavras que saíram da boca do jovem Geon, Onmuyan ficou chocado. A pessoa a quem ele jurou lealdade é Muil. Então o que foi isso? E, senhor? Ele sempre chamou Muil. Aquele que deve ser o senhor. Mas agora ele estava se referindo a esse homem desconhecido como senhor? O rosto de Muyan ficou irritado. Jovem Geon, o que você está tentando jogar aqui? Peço desculpas. É como você ouviu. O quê? Esse cara estava brincando? A pessoa para ser o senhor foi abandonada e alguém inédito apareceu e agora é seu novo senhor? O que aconteceu? Ele não podia imaginar o que poderia ter acontecido. O homem de meia-idade aqui nem tinha mais energia interna do que um guerreiro de primeira linha. E ainda assim, por causa de alguém assim, ele mudou de lado? Onmuyan puxou sua espada e a apontou para o pescoço do homem de meia-idade. Você está virando as costas para ele por esse cara? O jovem Geon não respondeu. Vendo-o assim, Onmuyan disse ao homem de meia-idade. O que você fez? O homem de meia-idade apenas disse. Não fiz nada. Onmuyan franziu a testa. Foi por causa da voz jovem que ouviu. Era uma voz que não combinava com sua aparência. Mas a voz parecia familiar. Não era uma voz que ele ouvirá com frequência, mas uma das vozes que ouvirá há pouco tempo. Eu me perguntei quem encomendou isso. Mas esse é um rosto que eu vi antes. Uma cara que você viu? Sim. Acho que a razão pela qual você levou o mestre Samuel não foi porque ele era um criminoso? Aquelas palavras. Os olhos de Onmuyan tremeram. Apenas os funcionários da academia sabiam que Samuel, que estava na academia há algum tempo, agora estava sendo tratado como um criminoso para tirá-lo de lá. Nisso, os olhos de Onmuyan se arregalaram. Você! Não! Só então ele se lembrou. A quem a voz poderia pertencer? Mumu! Ele descobriu quem era. Embora o encontro tenha sido breve na academia, ele se lembrou por causa desse tom inocente. E então o rosto era máscara de pele humana. Ele tinha certeza. Quando viu a máscara, viu diferenças sutis de cor perto do rosto e do pescoço. Parecia de tão alta qualidade que era difícil reconhecer, a menos que se olhasse de perto. E quando descobriu a identidade, percebeu. Ah! Esta não era a lâmina do sul do imperador. Ele achou estranho o homem de repente vir ajudar o verdadeiro rei quando seu paradeiro era desconhecido. Mas quando se tratava de Mumu, tudo o que ele ouvia fazia sentido agora. O cara deve ter sido quem protegeu seu irmão Yu Jin-sung e a princesa também. Então os rumores são verdadeiros? Onmuyan engoliu sem perceber. Ele não acreditava totalmente na história em torno de Mumu. Mesmo que ele tenha derrotado Samuel e Kang Mui, que se dizia ser alguém na fila para ser um senhor. Os quatro grandes guerreiros estão em um nível totalmente diferente deles. Surgiram rumores de que um estudante havia derrotado dois desses monstros. E agora parecia que os rumores não eram falsos. Se ele é quem protegeu o rei verdadeiro e sua filha,
Então certamente ele conseguiu trazê-los todos para cá em segurança. Por esse motivo, ele pediu que o Jin Sung fosse capturado. Foi uma precaução. Pelo contrário, acabou errado. A única coisa boa aqui era que seu pescoço estava exposto. Ainda tenho chance. Não importa o quão forte ele fosse. Se o pescoço fosse penetrado, ele não seria capaz de sobreviver. Almuyan concentrou sua energia em sua espada. E Mumu disse: Você pediu para meu irmão ser sequestrado por minha causa? No lugar onde o jovem Jeon decidiu esfaqueá-lo pelas costas. Por que ele teve que mentir? Sim. Você admitiu imediatamente. É uma coisa difícil. Nunca pensei que nossos planos seriam abalados só por causa de você. Ele estava ciente do fato de que todos os planos na academia deram errado por causa de Mumu. Mas isso não foi suficiente. E ele continuou a intervir. De certa forma, ele é mais irritante do que aqueles 4 grandes guerreiros que são sua fonte de vingança. É ousado que ele tenha escolhido vir até este lugar que pode ser o mesmo que um acampamento inimigo. Bem, esta será a sua sepultura. Uma energia azul subiu na espada de Almuyan. Ao mesmo tempo, a espada apontada para o pescoço penetrou. Pac! Hã? A espada com energia reforçada não cortou a garganta. Em vez disso, a lâmina mostrava sinais de quebra. Almuyan ficou estupefato ao ver pedaços de sua espada caindo. Percebeu que era descuidado. Mas não foi isso. Foi porque ele não viu Mumu sequer tentar bloqueá-lo. Naquele momento, algo semelhante à fumaça subiu do corpo de Mumu e os músculos ao redor do pescoço começaram a ficar espessos e pretos. O que é isso? É difícil mantê-lo por muito tempo. Mumu estava treinando sobre como controlar seus músculos com as faixas. Seu coração batia rápido enquanto o sangue circulava. E ele podia fortalecer seus músculos. Ele não percebeu até então o quão tremenda era a sensação de intimidação. Porra! Almuyan tinha certeza. O fato de que, mesmo que ele lutasse, nada poderia ser feito era sabido. Por isso, a escolha dele foi simples. Jogue fora a espada quebrada em Mumu como uma arma de assassino. Como este é um palácio. Se houver um alvoroço, o Palácio Imperial, as tropas escondidas, as tropas da Lança Leste, as tropas da Lança Ocidental e os guardas unificados se moverão. E por mais forte que fosse, o poder do Palácio Imperial não podia ser ignorado. É por isso que, mesmo depois de se infiltrarem nas tropas, as 8 famílias do mal não conseguiram assumir o controle do palácio. Mas, para onde você está indo? Pac! Ele não conseguia nem andar um único passo antes de sua cabeça ser agarrada. Como? Mumu levantou a cabeça que estava segurando, chocando Almuyan enquanto ele tentava sacudir a mão de Mumu. Seus chutes não surtiram efeito em Mumu. Em vez disso, estava no nível de coceira dele. Então ele tocou no estômago de Almuyan. Puac! Cuac! Assim que o estômago foi atingido, ele sentiu vontade de vomitar. Parecia um leve toque. Mas ele podia sentir o gosto do sangue dentro de sua boca.
chocando-o mais uma vez. Esse cara nem tentou o seu melhor. Ele apenas mexeu os dedos. Pirralho monstruoso. Ele pensou que essa criança estava no mesmo nível dos 4 grandes guerreiros. Mas isso era mais do que esperado. Almuyan tinha espalhado energia interna dentro. Mas não fez nada. Será mesmo esse o poder de quem está do lado das forças da justiça? Ele não sabia como um monstro como esse aparecia do lado deles. Almuyan olhou para Mumu. Mesmo que tentasse não fazê-lo, acabará comparando Mumu àquele a quem jurava lealdade. Eles podem ter qualificações para liderar. Mas Mu e Muil terão que se ajoelhar na frente deste. Este tinha o talento mais incomparável quando comparado a eles. Especialmente Muil. Ele tinha uma constituição de corpo especial que a maioria das pessoas de Murim desejava. Seu corpo abençoado fez Muil parecer um monstro. Foi dito que o adversário de um monstro é um monstro? Parecia que apenas Muil poderia lidar com Mumu. Antes disso, eu preciso informá-lo. Almuyan rangeu os dentes. Ele tentou não fazer muito. Mas a única maneira de lidar com ele seria com artes demoníacas de sangue mortal, que torna todo o corpo mais forte por meia hora. Era uma técnica que não deveria ser usada e, quando usada, ninguém pode combatê-la. Svi. Almuyan começou a fazer a energia no corpo fluir de volta. E ele tentou fazer uma corrida em uma bagunça. Puak! Naquele momento, Mumu bateu em seu estômago novamente. Quack! Mais uma vez. As costas de Almuyan dobraram de dor com os órgãos internos torcendo e parando a técnica. Não adianta. Então não se preocupe em usar. O quê? Parece que você tentou fazer os olhos ficarem vermelhos. Almuyan ficou chocado. Esse cara se deparou com alguém usando isso? Ele não esperava que ele soubesse e parasse. Ugh! Ele queria gritar e fazer bagunça chamando a atenção para eles. Mas a voz não saía. Mumu disse-lhe em tom sem emoção. Você é Mush? O quê? Almuyan arregalou os olhos com isso. Seu nome verdadeiro era Ig Mush. Ele foi bloqueado por um talento que não conseguiu superar e desistiu de ser um senhor. Mas ele também era uma das 5 pessoas segurando uma placa de jade. Tosse. Tosse. Quem é você? Como? Você sabe? Mesmo nas 8 famílias do mal. Quem sabia disso era o clã Sangue Demoníaco e o Vale da Matança Celestial. Então, como ele ficou sabendo disso? Enquanto ele estava chocado, veio uma risada familiar. Pua. Voltando-se para a direção dele, ele viu Kang Mui. Mui? Yang Mus ficou mais confuso ao ver Kang Mui com restrições nos pulsos e tornozelos. Ele pensou que Kang Mui estava detido no prédio da academia. Então por que ele está aqui? Ele ficou intrigado. Mas Kang Mui acenou com o dedo indicador para o lado com um sorriso. Ele ficou sem palavras. Mas sabia o que isso significava. Desista. Vai ficar mais fácil.